dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Para você que já me conhece, é um prazer tê-lo aqui de novo no canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rogério Joaquim e vamos falar um pouquinho sobre educação. Especificamente, vamos falar sobre esse livro aqui, O Quadro Negro e sua utilização no ensino. Bacana? O que acontece? Antes de falar desse livro, eu vou ler um trechinho dele para vocês e vocês vão descobrir se esse livro é atual ou não. Tranquilos? Vamos lá. Esse é o prefácio da segunda edição, o que consta em parte do prefácio dessa segunda edição. De fato, em face da exuberante proliferação de novos recursos eletrônicos e audiovisuais que a moderna tecnologia vem produzindo para implementar e até mesmo substituir a atuação do professor em sala de aula e torná-la mais dinâmica e eficiente, parecerá um inconcebível retrocesso voltarmos ao tradicional quadro negro, para recomendá-lo aos professores como recurso valioso e indispensável nas suas lides docentes. Bacana? O que acontece? O que está falando aqui o autor? O autor está falando que parece até um contrassenso, parece até uma coisa errada em nós falarmos de quadro negro quando nós temos aí disponíveis tecnologias eletrônicas e audiovisuais. O grande problema, galerinha, é que esse livro aqui, esse trecho que eu acabei de ler para vocês, é da segunda edição de um livro que foi publicado, que teve a sua primeira publicação em 1954. Esse trecho que eu li, que é do segundo prefácio, é de 1968, mais que 50 anos. Esse livro, apesar de ter mais do que 50 anos, continua atual, porque ainda nós temos a utilização do quadro negro e ainda nós temos alguns elementos eletrônicos sendo incluídos na educação, incluídos no ensino. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro negro, da sua utilização no ensino, como que a gente deve utilizar, e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco da parte histórica e da constituição do quadro negro até como a gente conhece hoje, tá? E aí depois, na segunda parte do vídeo, no segundo vídeo, eu vou falar um pouquinho de como a gente pode tornar eficiente o uso do nosso quadro negro, da nossa lousa. Primeira questão que vocês devem estar perguntando: Rogério, por que você vai falar de quadro negro? Por que você vai falar de lousa? Porque essa é uma deficiência pessoal que eu tenho. Eu estava procurando livros ou manuais para me ensinar como montar uma lousa de maneira adequada. E eu procurei e achava poucos livros. E alguns livros que falavam sobre lousa, sobre o uso correto, citavam esse livro aqui. E aí eu fui atrás desse livro. É legal a gente ir atrás, na fonte, né? O que gerou que gerou aquela informação. Então esse documento aqui é um documento que serviu de base para muitos outros manuais de uso de lousa. Então, primeira coisa que a gente vai falar, vamos falar um pouquinho da história da lousa. A lousa, ela não nasceu dentro da sala de aula, né? Então a lousa nem sempre foi usada no ensino. Até o século XVIII, segundo o livro aqui do Luiz Alves de Matos, a lousa não era utilizada, não tinha grande utilização até o século XVIII no ensino. A lousa começou a ser utilizada, os primeiros relatos que Luiz Alves de Matos traz é de 1814 nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, tem um documento, olha que bacana, no Brasil tem um documento de 5 de setembro de 1827, falando de uma pessoa apresentou a essa corte, no caso a Corte Imperial do Rio de Janeiro, em 1827. Então, em 1822, no Brasil proclamou-se a independência, e então em 1827, 5 de setembro, apareceu um senhor, que é um professor de primeiras letras. Eram assim conhecidos os professores alfabetizadores, na época eram os professores de primeiras letras. Então esse cidadão fez uma apresentação do seu método de ensino na corte e foi aprovado que se utilizasse esse método
e fosse difundido nas escolas. Agora olha que bacana, essas escolas tinham acabado de serem formadas. Como, Rogério, antes de 1827 não existia escola? Existia. Mas o primeiro decreto imperial, o primeiro documento imperial que se ordena que crie-se escolas em vilas e outros lugares é de 15 de outubro de 1827. As escolas eram os locais onde poderiam haver o ensino mútuo. Então, qual que é a importância do ensino mútuo? Porque antes desse decreto, que eram as modalidades de ensino que eram aplicadas, eram de ensino individual. Na verdade, os alunos se reuniam numa escola, numa igreja, mas o professor tomava essa lição de forma individualizada. Então demorava-se muito tempo para esse sistema de ensino, não era produtivo. Como o governo se propôs a pagar esses profissionais, sustentar esses profissionais, não era uma coisa muito produtiva. E para o professor era uma coisa muito cansativa, era quase individual. Eles tomavam as lições quase que individualmente. Em 1827, como já dito, houve esse decreto para criar as escolas de ensino mútuo. O que eram as escolas de ensino mútuo? Eram as escolas que eram baseadas no método de ensino de Lancaster. Basicamente, a grosso modo, o método de ensino de Lancaster era você amontoar uma porção de pessoas, 80, 100, 120, quanto coubesse no galpão, sob a supervisão de um professor. Essas pessoas eram divididas em fileiras, classes, que eles chamavam de decúrias, e cada decúria tinha um monitor. Esse monitor geralmente era um aprendiz mais avançado, que estava num grau mais avançado, mais adiantado, e ele se transformava, se convertia no monitor daquela decúria, daquela parte, daquela seção de alunos. E como se dava esse ensino? Era basicamente por leitura e mostra de cartazes. Esses cartazes eram fabricados aonde? Na Europa. Por quê? Porque a prensa não era uma coisa muito habitual no Brasil. Então não se produzia livros no Brasil, até por conta de alguns decretos que da metrópole portuguesa existiam algumas resistências quanto a publicações geradas aqui, vindas do Brasil. Então eram proibidas livros, tinham livros, jornais, tudo era proibido. Então o que se fazia? Buscavam-se todos esses impressos na Europa, e esses impressos eram caros. E como nós sabemos, a nossa educação nem sempre foi uma prioridade. Então esses cartazes com o tempo se deterioraram, se perderam, e o governo não teve tanta intenção assim de comprar novos cartazes, não teve tanta intenção de revitalizar essa ferramenta de ensino. E o que acontece a partir daí então? Com o surgimento dessa ferramenta, que era a lousa, e com a precariedade de material para ensinar, juntou-se o que era uma tecnologia barata com a necessidade que os monitores tinham de apresentar algumas coisas. Então o que se foi feito? Várias modalidades, vários formatos, vários tipos de tábuas pretas, que eram tábuas de se escrever, onde o monitor na época poderia apresentar de maneira mais rápida, mais barata, talvez nem tão eficiente quanto os cartazes, a matéria que deveria ser estudada. As principais evoluções desses quadros. O quadro negro, a tábua preta, a tábua de escrever, a tábua de ensinar, tiveram vários nomes, né? Ela foi se aperfeiçoando na busca de complementar 4 princípios básicos. Eu vou falar esses 4 princípios básicos e aí vou dar alguns exemplos de alguns quadros, de como eram esses quadros.
Aí depois nós vamos dar algum exemplo de como eram esses quadros antes de chegar no modelo que a gente conhece atualmente, beleza? Primeiro princípio, que era o princípio da segurança contra o acidente. O que era importante que esse quadro desse segurança, possibilitasse que o professor trabalhasse sem sofrer acidente e que os alunos também, porventura, não sofressem acidentes, porque era mais comum os alunos escreverem no quadro do que o próprio professor. Então, o primeiro princípio era o princípio da segurança contra acidentes. Então, esse era o primeiro e fundamental princípio. Então, buscava-se modelos, designers, né? Modelos, formas de instituir esse quadro que tinha que seguir padrões de segurança. A gente vai falar um pouquinho mais. Segundo princípio, princípio da estabilidade e ausência de trepidação. Tem uma certa relação de estabilidade a ver com a segurança, mas ausência de trepidação é para facilitar o manuseio do giz. Porque o giz não tinha essa tecnologia que tem hoje, não era bonitinho, redondinho do jeito que a gente conhece hoje. Tranquilos? Então o giz tinha uma outra composição e ao escrever, se trepidasse esse quadro perderia um pouco da sua função, né? A estética não ficaria bonita, talvez o giz falhasse, alguns defeitos surgiriam na escrita, então teria que seguir esse segundo princípio, que é o princípio da estabilidade e ausência de trepidação. O terceiro princípio, que é o terceiro mais importante, deu origem a um mito que eu vou desmascarar agora. O terceiro princípio é o princípio da adaptabilidade. Ele teria que ter dois itens a serem vistos nesse item da adaptabilidade. Ele tinha dois itens que deveriam ser vistos, deveriam ser atendidos nesse princípio da adaptabilidade. Ele deveria ser adaptável ao alcance e à altura de quem escreve, e o princípio B, ele deveria ser adaptado ao campo visual de quem lê. Isso é muito importante, guarde isso porque eu vou explicar para vocês depois sobre o mito que nós vamos derrubar hoje. E aí, o quarto princípio é o princípio da amplitude da área utilizável. O quarto princípio é o princípio da amplitude da área utilizável. Então você teria que ter uma área que atendesse às necessidades pedagógicas de cada aula. Então, por exemplo, se você fosse atender a necessidade pedagógica de uma continha pequenininha, o quadro poderia ser pequeno. Se a conta fosse maior, se fosse mais espaço, se você tivesse que utilizar mais espaço, essa dimensão deveria ser muito maior. Então, esses quatro princípios são princípios que regem a formação do nosso quadro negro. A gente vai falar um pouquinho de alguns tipos de quadros negros ou tábua, algumas revoluções, para a gente só fazer uma demonstração, como a gente está nessa primeira parte do vídeo falando sobre a parte histórica, eu acho bacana a gente fazer uma retrospectiva de como eram os quadros, de como eram utilizados esses quadros, beleza? E aí vou falar para vocês do mito que vai cair por terra agora, você não vai acreditar. Vamos lá! Primeiro tipo do quadro negro, portátil, apoiado em uma armação de tripé. Vou colocar a imagem para vocês aí. Esse tipo era o quadro mais utilizado. Mas esse aqui, ele era meio complicado porque ele não atendia todos os princípios, os quatro princípios. Principalmente, por exemplo, aqui, o princípio da adaptabilidade. Para quem escreve, para quem lê, é difícil. Dependendo da altura do professor, teria que se abaixar um pouquinho ou levantar um pouquinho. E como que uma sala toda poderia ver aquilo ali se ele ficava na mesma altura? De repente, se fosse muito baixo, não ficaria, a sala também não poderia ver. Então, além da trepidação, era comum os alunos menores passarem por baixo desse tripé ou tentar passar por baixo desse tripé e sofriam acidentes. Esse tipo de lousa
de quadro negro de tripé, ele tinha uma função muito bizarra para os dias atuais. De baixo, esse tripé ele formava como se fosse um cercadinho. E esse cercadinho ele servia de quê? Servia de limbo, servia de purgatório para os alunos que não se comportavam corretamente. Eles eram colocados lá embaixo desse cercadinho como castigo, eles não poderiam sair daquele lugar. Então essa acabou sendo uma finalidade desse quadro negro. E aí aumentava-se o risco de ter um acidente. Esse aluno que estava ali na hora de sair ou na hora de se mexer, porque criança não fica parado, então ocorriam alguns acidentes, porque além disso esse tipo de quadro negro se tornou um instrumento de disciplina, ou um instrumento de tortura, como alguns queiram. Então existiam vários tipos de dificuldades nesse quadro, né? Mobilidade, você teria que desmontar ele todo para você montar ele em outro lugar. Então tem, né? Então esse primeiro tipo aí, o primeiro tipo de lousa muito primitivo, teve várias dificuldades, não atendia alguns princípios. Então houve a necessidade da evolução. E aí depois apareceu o quê? O quadro negro reversível. Um quadro negro reversível. O que era? Era um quadro negro preso num cavalete, então já não tinha aquele tripé para deixar lá os alunos presos, né? O bercinho, o chiqueirinho, a cadeinha, como vocês queiram chamar, e ele era fixado num cavalete. E o que acontecia? Esse quadro ele virava, então ele tinha duas faces, por isso que era chamado de quadro reversível. Então você tinha um espaço e você virava esse quadro quando você completava ou queria trocar a lição. Então deveria ser muito interessante. Imagina os alunos, não, professor, não vira o quadro. E aí quando virava o quadro não tinha tempo, porque estava lá atrás a lição, não tinha como você copiar novamente. Então deveria ser uma coisa meio complicada, né? Da gente de se trabalhar com isso. E ainda esse quadro não tinha, além desse inconveniente, provavelmente tinha um problema de espaço, né? Porque esse cavalete não poderia ter um espaço maior, e até para girar essa tábua grande aqui, não sei, deveria ser difícil confeccionar uma tábua no tamanho maior para poder girar. Então existia essa dificuldade aí, mas esse é o segundo modelo de quadro negro que existia. Pra vocês verem a evolução, o pessoal fala que a escola não evoluiu, não sei do que, que a escola é igual há 200 anos. Não é bem verdade, galera. Tem algumas coisas que evoluíram e para melhor. E parece que para melhor. Tá 100%? Não. Pode melhorar? A gente tem que aprender a utilizar os recursos que nós temos. Aí, depois nós temos, o Matos, ele traz aqui o terceiro quadro, um dos mais utilizados, o terceiro tipo que o Matos traz é o quadro de formato de guilhotina. Esse formato de guilhotina é baseado no mesmo mecanismo das janelas que usa esse formato de guilhotina para abrir e fechar. Uma sobe e outra desce. Então você tem uma lousa que você pode subir, você pode descer. Essas duas lousas elas são móveis, ela sobe ou desce. Então você poderia, o professor escrevia na altura que ele podia, levantava essa parte de cima e tinha uma outra lousa onde ele poderia completar a sua escrita. Poderia completar a sua aula, poderia completar a sua escrita, as suas anotações. Também, por problema de espaço, dimensão, problema de acidente, era comum travar e machucar a mão do aluno ou do professor. Mas esse da guilhotina, dos três que foram mostrados aí, até Matos salienta isso, que era o mais eficiente. Esse tipo de quadro hoje melhorado, com a tecnologia que a gente tem hoje, ele é utilizado ainda em muitos lugares. E esse tipo de quadro ainda você encontra. Se você procurar na internet, por exemplo, aulas da Unicamp, em algumas salas, né, a sala, por exemplo, a aula que eu acompanhei pelo YouTube, da Univesp, na Unicamp, né, aulas do professor Pedrosa,
E ele usa essas lousas ainda que tem guilhotinas. É lógico, mostra uma outra estrutura, mas ele usa essas lousas com guilhotina. E aí, por fim, o quadro negro fixo aderente a toda a extensão da parede frontal da sala de aula. Então esse quadro negro, que é o que a gente conhece hoje, é o quadro negro fixo frontal na sala de aula. Por que frontal? Por que de frente? Já tentaram, em algumas escolas, em algumas instituições, há um tempo atrás, existia o quadro frontal e existia o quadro lateral. Então, eram utilizados esses espaços, eram utilizados para lição. Mas depois, com o tempo, percebeu-se que esse lateral não tinha tanta necessidade. Então, usou-se mais aí o quadro frontal, que é o padrão fixo na parede, que a gente conhece hoje, fixo na parede, na parte frontal. Esse quadro frontal, ele atende o primeiro princípio da segurança, porque não corre risco de cair, fica parado lá na parede. Hoje em dia eles são feitos, né, já na parede mesmo, estão grudados lá na parede, então não tem como cair. O segundo, não trepidam, porque já está fixo na parede. Então, o primeiro princípio da segurança, não cai, não é difícil, o aluno não tem problema de se machucar. Segundo, o princípio da sustentabilidade e da não trepidação também não existe com esse tipo de quadro. O quarto princípio, ele também atende, que a dimensão ele é todo grande. Só ficaria faltando atender o quê? O terceiro princípio, que é o princípio da adaptabilidade. Tem que ser adaptado à altura e à extensão de quem escreve, também ao campo visual de quem assiste, de quem lê, de quem recebe a informação. Aí, esse terceiro princípio, ele gerou um mito que a gente ouve muito na faculdade até hoje, que o professor era considerado um ser tão importante na sala de aula, que ele era tão autoritário ou tinha tanta autoridade que ele deveria estar um patamar acima dos alunos. E por isso, em algumas escolas e faculdades, você ainda encontra aquela pequena elevação, aquele pequeno tablado na frente das lousas. Então, muitas pessoas dizem que aquele tablado, aquele pequeno degrau que tem na frente das lousas, onde o professor sobe, é para mostrar a sua autoridade, mostrar que ele manda mais, né, que está acima dos alunos. Isso é um mito. E eu vou mostrar para vocês aqui no livro que ele derruba esse mito, né? Que bacana, cara. É bom a gente estudar. Que bacana. Vamos lá. O que diz Luiz Alves de Matos sobre esse terceiro princípio em relação ao quadro que é fixo na parede? Olha que bacana que ele fala. O novo tipo que estamos analisando, que ele está falando do quadro fixo na parede. O único princípio funcional que aparentemente ficou postergado foi o da adaptabilidade, o terceiro princípio. Como o leitor deverá estar lembrado, essa adaptabilidade refere-se à altura de quem escreve e ao campo visual de quem lê. Olha, tá vendo? Ele está falando que faltou isso. E aí o que acontece? Ele já dá a resposta. Preliminarmente, convém salientarmos que esse último tipo de quadro supõe o complemento indispensável de um estrado de 18 a 20 centímetros de altura que, do rés do chão, acompanhe o quadro negro em toda a sua extensão. Então, o que ele fala? Ele fala que esse quadro negro fixo na parede, para atender o terceiro princípio, que é a altura de quem escreve, né? Então a altura e a extensão de quem escreve, e o campo visual de quem lê, seja criado um estrado, seja criado um degrau que tenha entre 18 e 20 centímetros. Para que isso, galera? Porque o quadro ele tem que ficar em uma determinada altura
E a maioria dos professores, nesta época e hoje em dia também, a altura média do professor, do cidadão brasileiro, ele não é uma estatura muito alta. Então, se você coloca um quadro muito baixo, o que acontece? Quem está aqui no fundo da sala, a pessoa que está na sua frente, não deixa você ver, porque o quadro está baixo. Então são várias cabeças na sua frente. O que você tem que fazer? Você tem que colocar o quadro mais alto. E aí quem está no fundo consegue visualizar aquele quadro. Só que o grande problema é quem está escrevendo lá. Por exemplo, eu tenho 1,70 m. Se você coloca lá um quadro a 2 metros de altura, por exemplo, eu não tenho como alcançar lá a última parte lá de cima. Então eu vou subutilizar aquele quadro, eu não vou utilizar a extensão, a altura toda desse quadro. E nem a extensão toda, porque se eu sou baixinho aqui, eu também sou baixinho ali. Então, o que ele pede para fazer? Ele fala que tem que ter um complemento. Qual é esse complemento? Um estrado, um degrau de 20 centímetros de altura, para que quem estivesse ali tivesse a possibilidade de alcançar toda a estrutura, toda a extensão do quadro. E aqui, já nesse tempo, Luiz Alves de Matos já fala que existiam pessoas que pensavam assim, né? Alguns condenavam, na verdade, também, alguns condenavam esse degrau, tiravam esse degrau para a escola secundária, para a escola primária, com medo das crianças irem tropeçar, algum tipo de acidente. Isso era uma possibilidade. Mas quanto a dizer que é um tabu, que é um monumento, é um objeto de opressão ao aluno, que é um objeto de elevação do professor, do exacerbar a autoridade, do professor, não tem nada a ver. Varia, né, de lugar para lugar, mas assim, a recomendação é que se tenha a altura do quadro negro do chão, né, não do degrau, mas do chão, entre 1 metro e 1,20 m, beleza? Então essa é a razão por ter aquele degrauzinho que todo mundo fala que é o altar do professor. No próximo vídeo nós vamos falar das funções didáticas do quadro negro. Nós vamos falar um pouco mais sobre o quadro negro. Tranquilos? Por enquanto, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Então essa primeira parte do vídeo falando sobre um pouquinho do histórico do quadro negro. Nós vamos falar das funções didáticas do quadro negro no próximo vídeo. Clique em joinha, ative o sininho, compartilhe com seus amigos esses vídeos, deixe suas sugestões aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo se possível. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até o final. Deixe seus comentários aqui no vídeo. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Te vejo na aula. Um abraço!